Olá, pessoal do laboratório. Esse nosso vídeo de hoje, Valber, é para responder um questionamento que vários colegas têm, né? Como reconhecer o assincronismo maturativo, né? Isso foi resultado de uma pesquisa nossa com os nossos alunos e nós tivemos vários alunos que ainda não, que fizeram esse questionamento. Por quê? Porque não tem ainda esse conhecimento. E se você também tem essa dúvida de como reconhecer o assincronismo maturativo, fique conosco nesse vídeo que vocês vão entender direitinho de como realizar esse reconhecimento. Bem, Humberto, é um termo importante, né? Claro que você vai dizer aí o que significa, mas ao dizer, esse tipo de assincronismo ele pode ser visualizado tanto em sangue periférico como em medula óssea. Por isso a importância primeiro de saber o que é, né? E aonde encontrá-lo. Você poderia nos dizer? Exatamente. Antes de responder especificamente o que é o assincronismo maturativo, é interessante a gente explicar o que significa o termo assincronismo. Bom, pessoal, assincronismo vem de tempo, né? Crono significa tempo, e aí nós, em relação a tempo, tem um termo utilizado que é o sincronismo, ou seja, quando as coisas acontecem ao mesmo tempo. E aí o assincronismo quer dizer que não segue esse mesmo padrão, ou seja, sem ser ao mesmo tempo, né? E aí, trazendo para o nosso questionamento, né, que no caso a gente vai tentar explicar sobre o assincronismo maturativo, em relação à célula, quando ela está amadurecendo, ela vai amadurecendo ao mesmo tempo o citoplasma e também o núcleo. E aí, quando acontece um desequilíbrio, por vários motivos que a gente vai ver mais à frente, os que provocam esse tipo de situação, então, quando ocorre esse desequilíbrio que tem entre a maturação do citoplasma e do núcleo, que acontece ao mesmo tempo, eles vão acontecer de forma mais ou menos separada, ou seja, sem uma sincronia. E aí, um amadurece primeiro do que o outro. Pode ser o citoplasma amadurecendo primeiro, pode ser o núcleo amadurecendo primeiro. Perfeito, Humberto. Então, assim, você vê essas observações, essas alterações são observadas em todas as séries, tá certo? Falaremos agora sobre a dismegacariopóese. Nesse processo, né, de dismegacariopóese, essas alterações em relação à maturação núcleo-citoplasma é observada em várias situações. Geralmente terminam acontecendo alterações displásicas que a gente pode ver. Mas um dos casos que pode acontecer nessa situação são a presença de micromegacariócitos. São megacariócitos pequenos, que não é o tamanho normal dela, e observamos isso muitas vezes na medula óssea e poucas vezes no sangue periférico. O megacariócitos com núcleos pequenos, redondos, soltos, isolados, né, sem endomitose. É outra situação que pode ser observada geralmente em caso na medula óssea. Os megacariócitos mononucleares, números reduzidos de megacariócitos também é uma das alterações da dismegacariopóese, né? E tem uma situação, um fenômeno que se chama emperipoese, que são os megacariócitos fagocitando os neutrófilos. Exatamente. Por quê? Porque essa função de fagocitose, em teoria, não era para o megacariócito apresentar. Mas aí, nessa situação, acontece. Então, aí, é um sinal de dismegacariopóese. Só interrompendo rapidamente o seu raciocínio, mas só para falar para o pessoal que nós vamos falar desse assincronismo maturativo que acontece em todas as séries. Na série plaquetária, que é o que vocês estão vendo aqui, que o Fábio está falando, que chama-se dismegacariopóese, nós vamos ter a diseritropoese, que é o assincronismo maturativo que acontece na série eritroide, e vamos ter ainda a disgranulopóese, que também é o mesmo processo, o mesmo desequilíbrio que acontece, porém, na linhagem de granulócitos. Aí observe essa imagem, né, para vocês verem esse tipo de alteração no megacariócito, esse núcleo bizarro aí, como se tivesse multinucleado, multifragmentado. Isso é uma das alterações que observamos na medula óssea. Observe esse aí, o núcleo mais arredondado seria multinucleados, não é? É outra alteração.
Esse aí é uma binucleação de 2 micromegacariócitos. Então, são exemplos, né, de desmegacariopóese. Aqui nós gostaríamos, o vídeo não terminou ainda, pessoal, mas nós gostaríamos já de ir pedindo a vocês para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar para que mais colegas possam visualizar também esse conteúdo, que é, como vocês estão vendo, é um conteúdo muito interessante para várias pessoas que não lidam com essas situações e têm esse tipo de dúvida. E dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a deseritropoese. Como eu já adiantei, esse termo significa que existe um desequilíbrio maturativo entre o núcleo e o citoplasma na linhagem eritróide, né? E como o próprio nome diz, isso acontece lá na medula óssea, na maioria das vezes, acontece na medula óssea, nas fases anteriores, nas fases iniciais do eritroblasto. Se reflete no sangue periférico, nós vamos encontrar algumas situações no sangue periférico com o eritroblasto já em fases mais avançadas. Então, o que é a deseritropoese? Como acontece a deseritropoese? Acontece em eritroblastos com alterações megaloblastoides, ou seja, com um tamanho elevado, e aí nós vamos ver também a diferença de maturação entre o núcleo e o citoplasma, com multinuclearidade, ou seja, quando apresenta vários núcleos, quando apresenta uma fragmentação nuclear ou cariorrex, né, que vocês conhecem, que é aquela quebra do núcleo, o núcleo ele se fragmenta em pedaços menores. As pontes internucleares, então quando o eritroblasto ele se divide, ele às vezes fica ligado um núcleo ao outro por um pequeno filamento de cromatina, e é justamente isso que é chamado de ponte internuclear, que fica ligando os dois núcleos. As anormalidades citoplasmáticas, ou seja, quando nós temos uma intensa vacuolização no citoplasma desses eritroblastos e também uma intensa basofilia. E aí isso é que vai caracterizar a diferença de maturação em relação àquela fase que ele se encontra. Quando encontramos inúmeros corpos de Hauer-Joly, né? Na verdade o eritroblasto, muitas vezes eles apresentam um ou outro corpo de Hauer-Joly, quando ele tem muitos, ou seja, múltiplos, aí isso não é o mais comum, por isso que ele está incluído na deseritropoese. Eritroblastos com falhas de hemoglobinização, também isso caracteriza a deseritropoese. Os sideroblastos em anel. O que é que são sideroblastos em anel? São eritroblastos que apresentam em seu citoplasma restos de pigmentos de ferro. Na verdade, esses pigmentos eles estão dentro das mitocôndrias, mas nós visualizamos ao microscópio como se fossem pontos, né, grumos no citoplasma desses eritroblastos. Na verdade, são restos de ferro. Outra ocasião em que se observa a deseritropoese é quando nós temos um excesso de figuras de mitose e também quando nós temos um aumento dos eritroblastos mais imaturos com um característico desvio à esquerda na célula eritroide. O que é que isso quer dizer? Na medula óssea é normal nós termos uma grande quantidade de eritroblastos, porém, o normal é termos mais eritroblastos maduros e uma quantidade menor, cada vez menor, de eritroblastos mais imaturos, aquelas fases iniciais, né, da eritropoese. E aí, o que ele diz aqui, desvio à esquerda, é justamente porque inverte, vai ter uma quantidade maior das fases imaturas do que em relação às fases maduras. Agora, mostrando para vocês na prática, né, em imagens, nós temos aqui 2 eritroblastos policromatófilos displásicos, que são megaloblastoides. Vejam o tamanho deles comparando com o tamanho de outras células que estão aqui. Então, são eritroblastos com tamanho maior e o citoplasma já tem uma maturação maior do que o núcleo. Veja que o núcleo ainda está com um aspecto de cromatina mais frouxa. Então, nessa outra imagem aqui, nós temos
os mesmos eritroblastos megaloblastoides que nós vimos anteriormente, e aqui nós temos um eritroblasto com falha de hemoglobina, falha de hemoglobinização, ou seja, uma hipohemoglobinização. Nós conhecemos os eritroblastos e sabemos que o citoplasma dele fica mais ou menos preenchido, como nós estamos vendo aqui nas hemácias. E nesse caso aqui a gente está vendo com essa tonalidade mais clara. Lembrando, Humberto, que essas observações que estamos vendo agora são na medula óssea, porém são observações, são alterações também vistas no sangue periférico e vamos dar um direcionamento para determinado tipo de patologia, como vamos falar a seguir, né? Exatamente. Então, nessa outra imagem, novamente, aí nós temos vários eritroblastos aqui com uma cromatina mais frouxa e pontilhada para a fase que eles se encontram. Então, vocês estão vendo aí que são eritroblastos policromatófilos, ou seja, que normalmente o núcleo já está com uma cromatina bem mais condensada do que essa que nós estamos visualizando aí. E aí, por conta disso, ele se encaixa perfeitamente no conceito de assincronismo maturativo, de diseritropoese. Então aqui novamente nós temos alguns megaloblastoides, que vocês podem ver aí na imagem, e outros até com a cromatina também menos condensada do que deveria estar. Nessa outra imagem nós temos aí uma cromatina excessivamente frouxa para a fase maturativa, ou seja, é o mesmo conceito. Aqui nessa imagem nós temos aqui eritroblastos megaloblastoides, esses que vocês estão vendo aqui com o tamanho mais aumentado, e aqui na ponta da seta nós temos um com divisão nuclear e com aquele defeito de hemoglobinização. Você veja que o citoplasma está bem mais claro, né, Robert? Só lembrando aí que essas imagens foram tiradas do livro do professor Raimundo, um livro de mielograma que ele tem. Mielograma e imunofenotipagem. Raimundo Antônio Oliveira, um livro perfeito, que é um livro que todos deveriam ter, muito bom. Tem todos esses conceitos, além de todos os outros relacionados à hematologia avançada. E essa aí é uma imagem que nós postamos, tanto no Facebook como no Instagram, né? Mostramos 6 células com essas alterações que o Beto falou agora. Exatamente. Né? E observem aí que uma não faz parte, como nós colocamos, no ninho. Então, um estranho no ninho da postagem. Então, a número 1, 2, 3, 4 e 6 são exatamente eritroblastos, e 5 eritroblastos displásicos, né, com essas alterações binucleada, trinucleada, multinucleada, em forma de roseta. E a sexta se trata exatamente de um granulócito hipogranular e hipossegmentado, que nós vamos falar mais à frente. Pronto, é o que nós vamos falar agora sobre a série granulocítica, né, a disgranulopoese. Então, alterações, como nós vimos nas séries plaquetária, eritroide e agora nos neutrófilos, são alterações importantes porque dependendo da alteração encontrada, isso pode dar um direcionamento para uma hipótese diagnóstica para o médico que está avaliando. Então, encontramos nessas alterações a hipolobulação, como nós vimos na imagem anterior da célula número 6. Né? Ele é hipossegmentado, existe uma hipossegmentação nuclear. Tem uma característica chamada pelgueroides, né? Lembra o pseudopélgico. Então, a hipogranulação ou a granulação citoplasmática, que geralmente eles se apresentam juntos. Falando ainda da série granulocítica, observamos a hipersegmentação ou segmentação anômala, bizarra, grande, entendeu? E até um neutrófilo com gigantismo também faz parte dessas alterações que podem dar um direcionamento para determinadas patologias. Outra também muito comum, que é o metamielócito, que observamos também juntamente com as alterações da série eritroide em caso de uma anemia, que nós vamos falar agora. Exatamente. Então nós vamos ver aqui em imagens o que o Valber acabou de falar, né? As imagens vão mostrar o que são essas alterações que acontecem nos granulócitos. Então aqui nós temos um neutrófilo, a gente pode ver
que a cromatina já está madura, porém esse núcleo ele está ainda com formato ovalado, que não é comum para essa fase, né? Então, ele terminou acontecendo aqui uma discrepância na maturação, né? Então, por isso que ele se enquadra nesse termo de disgranulopoese. E hipogranular. E, ao mesmo tempo, o citoplasma tem poucos grânulos. Lembrando agora que essas imagens são do nosso serviço. Essas imagens são de lâminas que nós fizemos. Observe aí que o padrão desse tipo de célula, ela pode ter o núcleo de forma arredondada ou ovalada. Existe geralmente uma cromatina mais densa, às vezes em bloco, entendeu? Distribuída em blocos. Exatamente. Observe aí, novamente ovalada, né? Esse neutrófilo hipo. Outra coisa, na contagem relativa, todas essas células entram na contagem como neutrófilo. Na descrição é que nós vamos dizer que existe um predomínio, né, dos neutrófilos hipossegmentados, hipogranulares, né, com características de pseudo-pego-rué. E aí ao lado um eritroblasto. Esse aí já com a forma do núcleo mais arredondada, mas observe aí a cromatina em bloco. E aqui muitos colegas poderiam confundir com o mielócito, mas vocês vejam o seguinte. Vejam que praticamente o citoplasma não tem uma granulação mais intensa como nós costumamos encontrar na fase de mielócito. E a cromatina nuclear, apesar de que está meio dividida em blocos, né, mas a gente vê que está uma cromatina condensada, o que não aconteceria se fosse um mielócito. Exatamente. E essa última postagem aí que nós fizemos exatamente o inverso da anterior. Colocamos várias células e tinha uma que era estranha no número. Então observe que a número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5 são exatamente esses neutrófilos hipogranulares e hipossegmentados de uma patologia. Tá certo? E a número 6 se trata exatamente de um eritroblasto ortocromático. Policromático, desculpa. Esse aí é a presença dos neutrófilos bizarros, com gigantismo, multinucleados. Geralmente a segmentação é assimétrica, que é uma das características. O bom nesses casos é sempre comparar ela com o tamanho de um neutrófilo normal para ver exatamente essa discrepância em relação ao tamanho. E agora nós vamos mostrar para vocês, nós falamos sobre a dismegacariopoese, que é relacionada à série de plaquetas. Nós falamos sobre a diseritropoese, que é relacionada à série eritroide, e a disgranulopoese, que é relacionada a granulócitos. Na maioria dos livros, aliás, na maioria dos livros não, em todos os livros que nós pesquisamos para preparar esse material, nós não encontramos nenhum termo relacionado, como esses, relacionado a monócitos. Porém, nós observamos nessas patologias que tem esse assincronismo maturativo, a alteração morfológica nos monócitos também. Então, mesmo não tendo um termo, mas nós sabemos que tem monócitos displásicos que sofrem esse mesmo assincronismo maturativo. Então, como vocês estão vendo nas imagens, nós temos aí monócitos com um núcleo, uma característica morfológica que não é anormal, ou seja, o núcleo ele está mais maturado do que o citoplasma. Forma bizarra como nós utilizamos aqui, é isso mesmo? Exatamente. Então percebam, vejam aí que nós temos esses monócitos com essas características. Nessa imagem aqui nós temos um monócito aqui embaixo e um neutrófilo para comparar, para você ver a diferença de citoplasma, e aí você vai perceber realmente que aqui embaixo, nessa célula de baixo, é um monócito com essa característica, apesar do núcleo estar meio com uma lobulação, que é justamente isso que não é normal em monócitos. Exatamente, e às vezes existe casos de colegas que chegam a confundir, né, um monócito com essa característica com um neutrófilo. Lembrando que a grande diferença, como vocês observam aí, está no citoplasma também, né? Então aqui nessa imagem nós temos essa célula que é um monócito displásico e as outras são neutrófilos, né? Só para a gente ver a diferença morfológica, né, do citoplasma e cromatina. Aqui nós temos dois monócitos displásicos
Vejam, percebam a segmentação. Nesse caso aqui, até uma segmentação que é justamente o que é denominada de bizarra, né? Aqui novamente 2 monócitos. E agora nós vamos comentar onde é que nós costumamos encontrar essas alterações que nós mostramos aqui, né? Ou seja, o assincronismo maturativo. Nós costumamos encontrar em situações benignas, como por exemplo a anemia megaloblástica. Ela pode apresentar esse assincronismo maturativo. Nós podemos encontrar ainda em tratamentos de quimioterapia e radioterapia para os diversos tipos de cânceres, e principalmente nós vamos encontrar nas síndromes mielodisplásicas, esse é onde acontece com uma certa exacerbação desse assincronismo maturativo, são nas síndromes mielodisplásicas, inclusive por conta disso é um sinal muito importante quando nós observamos, e também nós podemos ver em alguns subtipos de leucemias agudas. Exatamente. Então, vejam a importância do reconhecimento dessas alterações, né? Com esses que tenham esses assincronismos. Então, espero que tenha, né, ajudado aí a entender esse tipo de alteração para prestar mais atenção nos exames que tenham essas alterações. É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final de mais um vídeo. Comentem, deixe seu comentário se ficou faltando, se ficou alguma lacuna na resposta em relação ao assincronismo maturativo, deixe nos comentários para que a gente possa de repente complementar com algum material posteriormente. Para vocês um abraço, curtam e compartilhem o nosso vídeo para que mais colegas possam também ter esse conhecimento. Um abraço, pessoal, até mais, até o próximo vídeo. Outro abraço aí, pessoal.